o remake de um dos maiores filmes de porradaria brucutu dos anos 80, contando com a presença de um grande astro do UFC e um ator renomado. Confira agora o trágico resultado dessa produção lançada no Prime Video, tão boa e grandiosa quanto aquilo que o gato enterra. Olá, eu sou o Ben e esse é o Cine Verdade, um canal onde faço análises de obras audiovisuais, como filmes e séries. Sentindo a falta de um bom filme de ação, resolvi dar uma chance ao filme Roadhouse, ou O Matador de Aluguel, um remake de um filme clássico do final dos anos 80. E por ser uma história simples de porradaria, que não exige nada de mirabolante em sua produção, havia alguma chance de sair algo bom. Eles nem teriam motivos para estragar tudo com um roteiro genérico e CGI meia boca, certo? Oh, será que não? Sure. Acompanhe comigo a análise desse filme, que de um início morno descamba para uma sessão de tortura masoquista. Divida um pouco dessa penitência comigo acompanhando a análise de Matador de Aluguel de 2024. Ter o Jake Gyllenhaal como protagonista era um indício positivo no início do filme, pois o cara é muito competente e versátil na sua atuação, entregando inclusive um bom trabalho nessa produção aqui. Mas como veremos mais adiante, não foi suficiente para salvar o resto. O enredo do filme começa com aquela velha estratégia de apresentar um protagonista foda com a ajuda de outro personagem auxiliar, que realiza grandes feitos para em seguida ser facilmente derrotado, mantendo o mistério sobre as verdadeiras capacidades do protagonista, evitando repetitividade nas lutas enquanto gera expectativa. Mas aqui nem chega a isso. Quando Dalton se apresenta como desafiante, seu oponente peida na farofa e desiste imediatamente com medo. Para enfatizar mais ainda como Dalton é barra pesada, ele trata uma facada como se fosse uma picada de muriçoca. Devido a todo esse potencial brucutu, ele vinha sendo observado e recebe uma proposta de emprego como segurança, num bar que está sendo muito mal frequentado por arruaceiros. Além de brucutu, ele tem um comportamento depressivo e autodestrutivo. E para cumprir o clichêzinho da jornada do herói, o protagonista rejeita o chamado para a aventura para logo em seguida aceitar, o que achei muito desconexo no roteiro. A forma com que ele muda de opinião não convence, um péssimo sinal sobre a qualidade narrativa do filme. O estabelecimento que o convida a trabalhar fica localizado numa cidadezinha de clima tropical e paradisíaco. Prosseguindo com o enredo, ele chega na taberna, onde é recebido por uma gordinha lacradora. You get a black coffee? Yeah, we don't have that. Sorry. What are you drinking? It's Cuban coffee. Very different. Você sempre toma no coador? Coador, não é mais gostoso? Até o cheiro é diferente. A primeira atitude do Dalton é ficar na dele e observar a rotina do local, testemunhando o quebra-pau diário que acontece. Briga pra todo lado, o barrote come solto no salão, que é frequentado por uma galerinha escrota. Like, you have medical insurance? Is your coverage good? Like, you have Nesse dental? primeiro momento em que o Dalton estreia seus punhos, temos uma sequência muito satisfatória, seja no diálogo, na coreografia ou no tom cômico da conclusão. Essa luta é realmente boa, não à toa foi a mais usada na publicidade. Mas nem tudo são flores, ela também estabelece a pior característica do filme, que é a fotografia porca em que toda a ação se passa no escuro, e que vai se repetir por toda a obra. Nem todo mundo liga pra isso, mas eu particularmente odeio fotografia noturna mal feita. Você tem que assistir na ausência quase completa de luz e ainda assim fica com dificuldade para enxergar algumas cenas. Essa luta funciona como um estágio probatório para o personagem, sendo efetivado como funcionário do bar e se hospedando num barco velho da patroa. No decorrer do enredo, o passado do protagonista é mostrado através de flashbacks, onde descobrimos que ele é um ex-lutador do UFC que deixou os octógonos devido a um grande trauma, ganhando a vida como lutador no submundo das apostas clandestinas. Quando ele relaxa e sai para conhecer a região, descobre que era uma espécie de território sem lei, em que a polícia não possui nenhuma influência, predominando a lei do mais forte. Conforme o Dalton vai conhecendo os outros residentes, vemos que a situação da taberna se estende a todos eles, e como alguns tornam-se amigos dele, colocar ordem no local passa a se tornar uma meta muito mais pessoal para ele do que o puro trabalho.
O filme possui seu lado cômico, mostrando sempre no final de algum embate que o Dalton é especialista em dar surras carismáticas, pois ele fica se preocupando com a saúde de quem apanhou, no final ganhando a simpatia dos caras. Com o tempo ele vai conquistando fama e torna-se a grande arma de dissuasão da taberna, e o lugar volta a ter ordem. O Dalton sofre uma tentativa de assassinato numa ponte, mostrada numa cena noturna horrível. A fotografia é feita num breu total para esconder o CGI mal feito do carro e do dublê digital. Não dá para ver praticamente nada da batida e queda de um carro numa ponta, que se segue com um ataque de crocodilo que também só dá para ouvir. Nesse ponto, o que ameniza um pouco a desgraça dessa produção é o desenvolvimento do protagonista e sua peculiar personalidade. Quando ele entra numa briga, após dominar o adversário, ele se comporta como se tivesse encerrado uma luta profissional, sem guardar mágoas, trata como assunto encerrado. O comportamento se mostra coerente conforme confronta o grande vilão do filme, que explora seu passado para tentar desestabilizá-lo emocionalmente. No passado, durante uma luta profissional no MMA muito acirrada, Dalton perde completamente o controle após o árbitro decretar o fim da luta, entrando num frenesi em que termina matando o oponente que era seu próprio amigo. Daí faz sentido esse comportamento traumático de tratar qualquer briga como uma luta profissional controlada, prezando pela integridade do adversário. Nesse ponto específico do desenvolvimento do Dalton, com o apoio da boa atuação do Gyllenhaal, o roteiro acertou muito, gostei bastante, mas não crie muitas expectativas, pois não é suficiente para salvar o resto do filme. Até porque é agora que a pororoca de chorume começa. Quando o filme começa a apresentação dos verdadeiros vilões, o negócio que já não estava bom começa a desandar de forma vertiginosa. Como vilões, temos dois personagens. Um herdeiro mimado de um mafioso presidiário que administra os negócios do pai e que tem como objetivo comprar a taberna para derrubá-la e construir um grande empreendimento imobiliário. Aquele tipo de personagem que parece ter sido escrito no iPhone de um adolescente marxista. Mas o pior ainda está por vir. O segundo vilão é o antagonista que será o grande desafio para o Dalton, o Knox. Um psicopata porra louca contratado pelo pai do mafioso por telefone, a partir da prisão. Ele é interpretado pelo Conor McGregor, motivo pelo qual quase desisti de ver o resto do filme, pois acho esse cara um fanfarrão insuportável. Ele foi um dos principais estopins para eu parar de acompanhar o UFC. A luta em que ele tomou o título do José Aldo foi uma das últimas que vi. McGregor é aquele tipo de lutador palhaço que gosta de encenar showzinho e escrotidão para aumentar engajamento e promover o evento, seja nas preliminares ou nas próprias lutas, algo que ficou muito comum no meio do MMA e, sinceramente, para ver esse tipo de palhaçada eu prefiro ver as encenações do WWE. E se já não gosto do Conor McGregor como lutador, pior ainda como ator. A introdução do personagem se limita a mostrar sua bunda e conforme o roteiro avança, dá para perceber que ele está interpretando o mesmo personagem das suas lutas. E nesse ponto eu confesso que só continuei para fazer esse vídeo, caso contrário teria encerrado a sessão. Mas seguindo o enredo, sem perceber, o protagonista torna-se uma espécie de obstáculo aos planos imobiliários do vilão, já que a corja que promovia a ruaça na taberna fazia parte de um plano para falir o bar e forçar sua venda. Dalton também entra em atrito com o delegado da cidade que, além de estar na folha de pagamento do vilão, tá tendo a filha jantada por ele, que, diga-se de passagem, ela é outro ponto negativo do filme. É um par romântico bem fraco, sem nenhum carisma e que tá no enredo só para usarem o clichê da donzela raptada em apuros. Depois de muita enrolação, os caminhos do Dalton e Knox se cruzam, que até empolga no início para decepcionar durante todo o resto. Eu sou realista com minhas expectativas e não esperava grandes feitos dramatúrgicos do Conor McGregor. Mas ele é um lutador profissional que praticou diversos estilos de artes marciais, e não era absurdo esperar uma boa coreografia realista e convincente nas cenas de luta.
Mas o filme segue por um caminho completamente oposto, entregando uma sequência de luta horrível, feita quase integralmente por dublês digitais, usando CGI de má qualidade e manipulação de velocidade. Tudo ocultado por uma escuridão que incomoda. O assunto da cena fica num breu total. O resultado de toda essa soma é uma sequência bem merda, onde o Knox dá uma surra no Dalton que se retira imediatamente dali, dando a ideia de uma recuada por vergonha da derrota. Mas logo à frente, o roteiro estabelece que ele foi embora com medo de perder o controle e reviver seu trauma antigo. Mas apesar de sua resignação a lá Bruce Banner, a treta volta a bater sua porta. Os vilões incendeiam uma livraria cuja dona tinha tornado-se sua amiga assim que chegou na cidade. Então o personagem é convencido de vez a assumir sua antiga natureza e meter o louco, iniciando uma caça aos envolvidos. Além de botar os capangas para comer grama pela raiz, ele faz pequenos atentados de forma a causar alguns prejuízos ao mafioso, atingindo também os policiais corruptos no processo. Oh, what's that over there? O filme segue com uma entediante sequência de ação na água, onde temos um show de CGI meia boca que dá a sensação de estar assistindo uma cutscene de um jogo do primeiro PlayStation. Não sei você, mas particularmente prefiro 10.000 vezes ver uma cena de luta antiga com o golpe passando a 2 léguas de distância, mas com um decente registro fotográfico, do que ficar vendo esses impactos artificiais em computação gráfica mal feita. A única coisa que melhora um pouco no embate final com o Knox é que ocorre num ambiente claro, com uma coreografia um pouco melhor. Mas nada excepcional, no geral é uma luta de 2 bonecões do Max Steel ao som de Metallica. Toda a treta do filme é resolvida com o Knox de saco cheio matando o vilãozinho mimado, a lá Babidi, para em seguida ser finalmente derrotado e morto pelo Dalton, trazendo novamente a paz para a pequena cidade. Esse filme é uma verdadeira bomba, que recomendo muito caso você trabalhe com interrogatório e tortura. Será uma ótima ferramenta, mas em caso negativo, dá uma conferida nessa outra análise sobre a versão original de 89, onde mostro como ele é superior em todos os aspectos a essa porcaria de 2024. Eu não conhecia o original, se vi quando criança já não lembrava de nada, mas fiquei muito curioso para comparar o nível de qualidade de um roteiro similar, executado quando o cinema estava chegando no seu auge, sendo um excelente estudo de caso para destacar a decadência dessa indústria. Então confere lá, um filme bom de verdade. Desde já agradeço por ter dividido um pouco dessa penitência comigo, e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais análises e recomendações. Nos vemos na próxima. Oxe, é o pé, quem rejeita buraco é a prefeitura.